O capítulo 1165 chegou e com ele finalmente vemos a luta mais esperada dessa obra junto com o seu desfecho extremamente trágico, além de apontar de uma vez por todas os verdadeiros inimigos dessa história. Mas antes disso temos outro pedido de capa fofinho aqui com LOL, Beppo e Zeus por algum motivo dormindo em cima de uma ovelha gigante e eu tenho muita saudade do meu LOL, quero ver ele de novo. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa de onde o outro terminou, da gente continuando a ver a luta desses três, Shebeck, Roger e Garp, em busca de sanar esse transe do Shebeck, enquanto ele ainda fala telepaticamente com eles para matá-lo. Então, vendo que eles têm que ir contra esse monstro, eles começam a socar, a cortar, mas nada parece fazer efeito. E depois de alguns golpes trocados, esse monstro abissal que é Shebeck transformado simplesmente faz uma explosão de Haki do Rei, fazendo os dois serem isolados para longe. E a gente vê o nível de poder dessa explosão de Haki, né, com o Roger e Garp sendo explodido nas pedras próximas, mas olha só que quadrinização genial do Oda, né, dele botando o Shebeck no meio em quadros que parece que estão aprisionando ele, porque é isso que tá passando por ele agora, né, ele é uma alma aprisionada e um corpo forte pra caralho. E meramente essa explosão de Haki depois do clash com Roger e Garp foi suficiente para os céus se partirem. E esse é um momento muito doido e também de bastante maturidade de Eiichiro Oda, porque aqui a gente tá vendo uma luta com seres ultra hiper mega poderosos, né? É a magia do power scaling, do Battle Shonen, é o suco disso tudo. Ao mesmo tempo que essa luta é triste demais. É praticamente o Oda fazendo a gente gostar dessas lutas de seres super poderosos, mas com esse texto escancarado, que agora não é hora de medir poder, agora é hora de medir essas personalidades, essas pessoas em transe. Um monstro invulnerável e fortíssimo, o que seria muito legal em qualquer questão de Battle Shonen, por exemplo, o Kaido, aqui se torna algo extremamente trágico por todo o contexto que a gente sabe da vida de Shebeck. Vemos então aquele Kyo, o rival do Shiki, fugindo com o resto da sua tripulação, enquanto o Shiki Leão Dourado decreta que esse evento definitivamente marca o fim dos Piratas Rocks. E parece que o Shiki tá muito feliz de não ter mais, né, que ser subordinado de Rocks. O que é um quadro que eu achei bem importante, porque mesmo a gente vendo, né, o Shebeck sendo esse cara extremamente foda que a gente viu até aqui, é importante que a obra sempre mostre também que piratas às vezes só são piratas. Nem todo mundo tem boas motivações, boas intenções, que nem o Luffy, ou por exemplo, até o próprio Shebeck. Porque vendo essa obra é muito fácil turvar, ainda mais em eventos como esse, a marinha como a má bizarra, enquanto os piratas são os bonzinhos. Garp e Roger levantam e só se comunicam para as suas respectivas tripulações, dizendo que vão voltar. Não tem jeito, essa dupla é pica demais e dá pra entender ainda mais do porquê o Roger confiou o Ace ao Garp. E com eles fazendo o momento Yakuza, né, tirando seus sobretudos ali, só faltava ficar sem camisa, Garp fala que ele foi pra God Valley para capturar os dois, mas aparentemente as coisas vão ter que mudar. Então Roger propõe uma trégua para eles conseguirem derrotar esse monstro. Então os dois começam de novo a ir contra o demônio Rocks, mas de novo sem muito êxito. Enquanto isso, vemos os piratas Roger fugindo e no meio disso tudo vemos que a Gloriosa fala que quer ir para o Oro Jackson, para o Gaban. E é capaz que isso aconteça, mas provavelmente o Roger não vai dar bola para ela, vai voltar para Mozon Lee. Em outro lugar da ilha, vemos o desfecho, né, dos dois irmãos de consideração aí, onde Lin Lin diz para Kaido que está devendo ela uma dívida pela vida, enquanto Kaido fala que ela perdeu de maneira justa, ele simplesmente foi mais rápido e pegou a fruta, vai chorar para outro lugar. Ela diz então que um dia ela vai cobrar a dívida. E Kaido diz que quando esse dia chegar, eu vou acabar com você. E é interessante ver que a gente já viu, né, esse dia chegar, o dia que Lin Lin foi cobrar o Kaido e que depois virou uma aliança que se juntou contra o Luffy e a galera. É legal ver esses momentos de ciclo completo e, com certeza, vendo esses dois personagens e ainda mais o desfecho deles em um ano, a gente se pergunta:
Aonde será que eles estão? Será que eles estão vivos? Será que eles vão reaparecer na obra? Enfim. Então vemos um momento muito legal. Newgate aparentemente se recuperou depois da porrada que levou de Shebek, e ele é abordado por uma figura misteriosa que já diz: bom, agora, meu amigo, tu vai ter que ter uma nova tripulação, não é verdade? E vemos quem é o Mardito, que obviamente é o pai do Marco, pela semelhança óbvia, sendo que ele é o capitão de um dos vários bandos piratas que foram para God Valley, né? Interceptaram a transmissão da Jeanne e tudo mais. O capitão dos piratas Polo Graham. E se você não entendeu a piadinha, o nome dele é Polo e o nome do filho dele é Marco Polo. É muito engraçado. E é com o Newgate se juntando com esse cara que em determinado momento ele vai confiar seu filho ao Newgate, ou vai morrer e tudo mais, e Newgate vai ter que adotar Marco, que depois vai se tornar o primeiro comandante de sua divisão, e o resto é história. Então vemos que Stussy está em busca do Newgate, enquanto Ganzui, esse pussy de merda, o pior personagem de One Piece, fala pra ela pastar basicamente, enquanto a gente vê aí Gil Bastar, né, o pistoleiro dos Piratas Rocks, segurando um saco de tesouro junto com um fantasminha bem parecido com os fantasmas da Perona. E eu gostei bastante disso nesse evento de God Valley, né? Frutas que a gente conhece de outros usuários sendo mostradas aqui com outras pessoas que utilizam isso de maneira diferente. Por mais que a gente não viu muito, o Capitão John utiliza, né, a fruta do magnetismo do Kid de uma forma semelhante com a dele, mas a dele é mais gananciosa, é mais cobiça. Eu quero tudo pra mim. Enquanto o Kid tenta fazer uns construtos e tal, por causa do seu passado fascinado com robôs e coisas do tipo. Mas então vemos um dos MVPs desse arco, um dos personagens que mais eu acho que subiu no conceito de todo mundo que acompanha essa obra, Monkey D. Dragon, ameaçando o seu superior com um rifle, falando que ele vai ter que aceitar os escravos que não foram isolados pelo Kuma no barco deles. E simples assim. Que personagem denso, que personagem fantástico. O trabalho que o Oda fez com ele nesse arco é assim, é absurdo, tá ligado? A maneira como ele foi construído, nunca mostrando ele como um cara foda, até porque não faz sentido, ele é um recruta, ele é um jovem, que ele não tem força pra fazer nada. Pelo contrário, mostrou o quão impotente ele é perante essas maquinações do governo mundial, perante esse mundo de pessoas superpoderosas. Mas mesmo assim, ele se mostra uma pessoa com coração, se mostra uma pessoa que tem a sua opinião e o jeito de justiça no lugar certo. A ponto que quando a gente chega nesse quadro dele ameaçar um oficial superior, ele tá cagando pra marinha, ele não se importa de ser demitido depois daqui, porque ele já vai se demitir depois disso. E esse momento chama outro momento, que é um dos momentos que eu mais quero ver nessa obra, que provavelmente Dragon será chamado, né, pra ser demitido e tal, pra reportar o que aconteceu, e sendo filho do mais novo herói da marinha, Monkey D. Garp, depois desse evento, eu quero ver uma conversa entre os dois acontecendo, eu acho que vai ser bastante revelador. E já saindo da ilha, vemos Sanjay Garcia Saturne ainda com os olhos de Mu, dizendo que essa ilha nunca existiu. Palavras semelhantes com quando o reino de Lulúzia foi apagado. Isso mostra, obviamente, a apatia do governo mundial, a apatia de Mu-sama. É alguém que realmente se considera tão superior que os outros para ele não são absolutamente nada. Mas o governo mundial é construído sob uma máxima: a soberba precede a queda. Eu te desafio a apontar uma organização global mais incompetente que o governo mundial, cara. É absurdo a quantidade de descuidos que eles cometem. Eles simplesmente saíram da ilha, deixaram o Shebek demônio lá junto com dois das pessoas mais fortes do mundo, Roger e Garp, simplesmente para ver o que acontece. E eu não tô dizendo que isso é ruim, narrativamente falando, exatamente o contrário. Isso é coerente com a premissa deles. É exatamente essa soberba, é exatamente pelo fato de subestimarem os humanos, subestimarem as pessoas normais, que eles vão perder no final. Esse subtexto sempre foi muito presente e agora mais do que nunca. Então vemos outra explosão de Haki do Rei enquanto os três têm seu clash de novo, e o narrador nos diz dos registros mantidos pelo G11 e CP6 em sigilo máximo, a missão especial nível S em God Valley
que são escassos. Os nomes dos participantes da caçada humana foram removidos, pouco se registrou sobre o local do incidente, informações como paradeiro, tamanho e população foram todas apagadas e o número de casualidades é desconhecido. E nesse momento o Roger pergunta para Garp se ele sabia que o governo mundial tinha ligação com o monstro que transformou o Shebeck. Afinal, isso me parece uma afronta à tal justiça que você tanto se orgulha. E se você quiser deixar a marinha, deveria se juntar a nós. Mas Garp fala nunca, pois se eu sair, quem protegeria os marinheiros? Ok, esse era o quadro que eu queria. Para você que acompanhou as últimas análises, sabe que eu estou aí numa cruzada contra o Garp e a sua mentalidade durante todo esse evento, considerando o que ele se tornou hoje em dia. Mas com esse papo de agora, ficou claro uma coisa. O que eu acho que é uma mentalidade meio problemática que o Garp tem, que eu gostaria bastante que fosse explicada. Garp acredita solenemente que a Marinha e o governo mundial são duas entidades completamente diferentes. Marinheiros nunca podem ser comparados com agentes do governo mundial. Porém, com a experiência dele, ele deveria saber que isso não é verdade. O Almirante Aramaki, né, o Touro Verde, por exemplo, ele é basicamente um agente da CP que virou um almirante. Ele é um cara que adora Teirubitos e blá 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 blá. A parada é, ele acredita que a essência dos marinheiros é ter se juntado à instituição para proteger os civis, para proteger a dita justiça contra os piratas malfeitores, e a gente erroneamente tem a impressão que todos os piratas são legais e têm, né, qualidades que redimem eles, mas isso não é verdade para a maioria dos casos. Mas eu gostaria de saber, mesmo depois disso tudo, o porquê ele tem tanta lealdade à marinha. E eu acho que isso tem a ver com o passado dele. Provavelmente o marinheiro salvou ele, provavelmente a marinha o acolheu de alguma maneira, que ele se sente grato o suficiente para nunca traí-la. Ao mesmo tempo, vendo, né, as algemas que o governo mundial tem com a marinha, ele decidiu mudar um pouco as coisas e, por exemplo, criar a Sword, talvez. Mas com certeza, durante todo esse evento, ficou muito claro que Garp é sim um personagem complexo, com camadas, bastante cinzento, porque por mais que eu ache que ele tenha sim, obviamente, boas intenções, ele inevitavelmente é conivente com o monstro que ele acabou de lutar contra. Então, que âncora absurda é essa que o prende de uma maneira que ele não consiga pensar em outro jeito de salvar a marinha, como por exemplo o Dragon? Quando ele derrubar o governo, a marinha vai ficar, entre aspas, livre. O objetivo dele não é derrubar a marinha, é derrubar o governo mundial. É por isso que se faz vital pra mim essa conversa de Garp e Dragon no fim de God Valley. Roger diz pra Garp a seguinte fala: é tudo sobre a massa. Mesmo com o meu hack do armamento revestido no meu hack do rei, os ataques não estão fazendo efeito. E Garp diz que isso é óbvio, afinal, esse monstro também tem revestimento do conquistador, ou seja, eles se anulam e força por força, Shebeck é mais forte. Eles então entendem que se eles continuarem trocando socos, os dois vão morrer. É impossível vencer uma batalha de exaustão contra o Shebeck transformado. Ou seja, bora apostar tudo em um único golpe. E então eles se preparam e olham para Shebeck, que apesar de ser uma forma enorme, imponente e cheia de poder, ainda chora. Provavelmente pensando que foi responsável por matar a sua família, talvez, né, se ele não viu o Kuma isolando todo mundo. E então vemos esse painel fantástico de Garp e Roger simplesmente expurgando na marra, né, o dome reverso do Shebeck e o matando no processo. Roger com um golpe com o nome da sua espada e depois o nome do seu filho Ace, e Garp com uma espécie de Gataringan, mas com socos normais absurdamente fortes. E então vemos Shebeck, esse monstro de uma era, cair. E o narrador diz que o governo mundial fez de tudo para enterrar esse incidente nas sombras. Porém, a dissolução dos Piratas Rocks deixaria um eco inegável. Os Piratas Rocks desestabilizaram uma era inteira, e os tremores deixados por seu legado continuariam a abalar o mundo. Com o fim da luta e o fim do evento de God Valley per si, né, o fim da caçada humana, o fim da confusão, eu gostaria muito de ver as consequências de God Valley antes que a gente volte pro Loki e pra toda a linha de tempo de Elbaf, né? Eu gostaria de ver um papo final do Shebeck na beira da morte com Roger e Garp, provavelmente, né, mostrando pro Roger o seu caminho a partir daqui. Depois disso, o Roger entrando no Oro Jackson, vendo a gloriosa
mas principalmente o Shanks em um de seus baús. Uma relação que eu tô bastante curioso é o Garlin, vendo que só o Shamrock foi pra ele e o Shanks, né, pra eles aparentemente morreu, e como ele irá reagir em relação a isso. Obviamente o momento que eu já falei nesse vídeo algumas vezes, né, a conversa de Dragon e Garp, e é claro, a jornada de Teach e Eris. Eu não sei se o Oda vai guardar isso pra quando a gente conheceu o passado do Barba Negra e tudo mais, só que pra mim só mostrar assim aonde eles foram, ou se a Eris resistiu, morreu, e como que o Teach fez o seu caminho até o Barba Branca, eu acho que isso seria algo legal de ver. Mas, de novo, só estamos vendo o evento de God Valley porque é algo que se conecta com o flashback do Harold e do Loki, e é algo que vai fazer com que a gente entenda aquele momento fatídico, o momento onde Harold morre pelo, aparentemente, Dome Reverse. Então o que a gente pode tirar daqui que talvez influencie no futuro de Elbaf? Será que é o fato que Harold descobriu o que fizeram com o Shebek, e ele a partir daí finalmente vai acreditar nas palavras do Shebek e vai cortar seus laços com o governo, ou vai pelo menos entrar no jogo deles para se beneficiar, não mais para ser o rei tolo que Ymir falava? Uma coisa que está na minha mente há algum tempo, desde o início do arco de Elbaf, é uma fala do Somers falando com o Shamrock, perguntando se ele foi para Elbaf para visitar o túmulo do Harold, como se houvesse uma relação de ternura aí. Então como que se dá essa relação de Shamrock e Harold? Será que Harold foi a primeira pessoa que contou para Shamrock o que aconteceu em God Valley? Contar para ele o que o Garlin fez com a sua mãe, contar para ele que ele simplesmente cagou pro outro bebê que desapareceu, e como que o Shamrock vai lidar com isso, e o porquê ele tem um certo carinho pelo rei Harold. E tentando conectar God Valley com o evento fatídico de Elbaf, eu lembrei daquela figura misteriosa, que pra mim é a mesma figura que sequestrou a Ginny, é a mesma pessoa que roubou a fruta de Elbaf. E aí me veio à mente, cara, em que questão, em que momento o governo mundial achou prudente deixar o Harold num Dome Reverse e basicamente morrer por causa disso? O que eles estavam tentando alcançar com essa merda? Existe a teoria da conspiração que o Jaru tava no meio disso tudo e tal, e ele que entregou o Harold para obter o trono, mas e se não foi um feito do governo mundial e de Musamá, mas sim da mesma figura misteriosa que roubou a fruta do diabo? Uma pessoa que conseguiria copiar os poderes de Ymir. Eu sei que eu tô dando um passo muito maior do que a minha perna aqui, mas quando eu tava formulando essa teoria e tal, ela deu uma clicada e eu achei que seria um pecado pelo menos não falar aqui com uma possibilidade. Eu não acredito nisso, mas vai que. Porque a gente tem algumas pessoas misteriosas nesse jogo que não apareceram ainda e podem ter poderes diversos, como por exemplo o Homem da Cicatriz de Queimadura. De qualquer maneira, esse capítulo deixa claro o quanto o governo mundial é bizarro e principalmente que eles, no fim do dia, são os inimigos finais. O Luffy até pode enfrentar o Barba Negra, o Luffy até pode enfrentar o Shanks, mas o governo mundial, regido por Nerona e Mu, esses sim são os vilões que eles têm que derrotar. Talvez tenhamos presenciado o último capítulo do flashback. Provavelmente o Oda vai mudar de núcleos, vai voltar para Elbaf, afinal, depois desse capítulo temos uma pausa, então tudo indica que é esse caminho que será escolhido a partir daqui. Mas, de qualquer maneira, é inacreditável, né, que em pouquíssimos capítulos, Hawks de Shebek, ou David de Shebek, se tornou uma das figuras mais proeminentes, lendárias e favoritas de muitos fãs de One Piece. É absurdo o nível de escrita de Tiro Oda, a forma como ele conseguiu fazer um evento grandioso de uma maneira extremamente retumbante, né? A gente viu aquela parada, nossa, depois de Marineford, depois de Wano, nunca vai ter nada parecido, o cara vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo. De qualquer maneira, não existe tempo mais privilegiado de ser um fã de One Piece e acompanhar essa obra por esse mangá maravilhoso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para Wallison Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Godorei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Gabriel Franco, Volknay, Yuka Kamagi, Escolher Baixinhos, Chico Mia, Rebelde
Benedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Guelk, Gabriel Zardo, Frost, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Janos Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Project Watch, Mó Analítico, Goiaba 2002, Hipnos 11, Devens, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu e Salon Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Cowboy do Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Igor Viana, Kipamo Indini, Bolseiro, Rafael York, Wev, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, Meu Nome é Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Paul Todo Fudido, LL, Woffen, Toná Catraca e Pepoca. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. Uma roquinha, uma cervejinha que você deixe de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!